Vamos lá? Olha só, esse vídeo é a terceira parte da nossa aula, tá? Lembra que eu falei que eu ia dividir em 4 ou 5 partes? Essa é a terceira parte e nós vamos falar sobre o ciclo de Krebs, tá? Nós vamos falar sobre um processo que vai acontecer agora dentro da mitocôndria, aquela organela que tem uma dupla membrana, que tem uma matriz mitocondrial e que tem as cristas mitocondriais, beleza? Então, me acompanha aí. Vamos lá. A fase 2, então, da respiração celular ou respiração aeróbica é chamada de ciclo de Krebs, também chamada de ciclo do ácido cítrico. O nome Krebs vem do sobrenome do médico, né, e bioquímico que descobriu essa reação. Mais à frente eu vou falar sobre ela. O que é o ciclo de Krebs? Vamos entender primeiro a tradução literal disso aí. É um processo bioquímico, ciclo de Krebs, ou tricarboxílico ou ácido cítrico, também referido como ciclos dos ácidos tricarboxílicos. É uma série de reações químicas que ocorrem onde? Na matriz mitocondrial. E o seu metabolismo foi escrito pelo bioquímico alemão aí, ó, Hans Adolf Krebs, tá bom? Observem nessa imagem, na primeira imagem aí, onde eu tenho o círculo acontecendo, e vou marcar de amarelo aqui o iniciozinho dele, olha só. Eu tenho 2 carbonos, esse C significa a molécula de carbono, ela entrando aí num ciclo que a gente vai chamar mais à frente de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, tá? E aqui ao lado eu tenho uma imagem da mitocôndria. Então eu quero que vocês guardem bem isso. A primeira fase, que nós chamamos de glicólise, aconteceu lá no citoplasma. A glicose foi quebrada ao meio e ela quebrada ao meio geraram 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico. Então, quem vai entrar na mitocôndria agora não é a glicose mais, porque ela não existe como glicose. Vão entrar 2 moléculas de piruvato ou ácido pirúvico. Então, anotem aí. Da agora para frente, tudo que a gente fizer, nós vamos multiplicar por 2, porque entram 2 piruvatos, tá? Ou 2 ácidos pirúvicos, que são moléculas com 3 carbonos cada uma, tá bom? Vou detalhar isso agora mais à frente. Vamos lá. Então, pessoal, vou falar da respiração. Então, acontecendo em eucariontes, que são as células que têm o núcleo diferenciado. A primeira parte acontece no citoplasma, que nós chamamos de glicólise. Olha aí, ó, a glicose sendo quebrada, nós já vimos nos vídeos anteriores, em 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico, produzindo 4 ATP, só que nós gastamos 2 no início, né? Então, nós temos um saldo de 2. Então, olha, continuando. Essa é a fase que a gente chama de fase anaeróbica. Eu não precisei do oxigênio ainda, tá? Agora, o que vai acontecer dentro da mitocôndria, tá? Primeiro nas cristas mitocondriais, o ciclo de Krebs. Olha aí o piruvato, ele atravessando a membrana da mitocôndria aqui, ó. Imagine que essa seja a membrana da mitocôndria, a membrana externa. E logo que ele entra, ele vai perder 2 carbonos. Daqui a pouco eu vou explicar isso, né? Aí entra no ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial, e depois do ciclo de Krebs nós vamos para a terceira e última fase, que é a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, dando um saldo final. A gente só computa a respiração celular quando a gente chega ao final, dando um saldo final aí de aproximadamente entre 32 e 34 ATPs, tá bom? Então, não se preocupe com o tanto de fórmula química que vai aparecer de agora para frente. Quero que vocês entendam o processo do caminhar dessa molécula de piruvato aí, beleza? Então, pessoal, a gente vai fazer primeiro uma preliminar, que é a entrada do piruvato quando ele passa pela membrana, né, externa da mitocôndria. Olha só a membrana externa aqui, ó. Estou circulando ela aqui de amarelo para vocês observarem. A molécula de piruvato, ela tem 3 carbonos. Olha só, 3 bolinhas aí representam 3 carbonos. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Logo que ela atravessa a
membrana, olha só, estou atravessando a membrana aí, ela perdeu um desses carbonos, olha aqui embaixo, olha, e perdeu junto com a molécula de oxigênio, ou seja, a primeira molécula de gás carbônico que a gente manda embora através dos nossos pulmões já foi formada aqui, logo que o ácido pirúvico atravessou a membrana externa da mitocôndria, beleza? Então ainda não começamos o ciclo de Krebs, isso aí é só um início, um preparatório. Agora, olha o que nos restou, uma molécula com 2 carbonos. Essa molécula com 2 carbonos, ela não vai mais se chamar ácido pirúvico ou piruvato. Lá em cima, olha, ela vai se chamar acetil, tá? Então isso é um radical com 2 carbonos. Não se preocupem agora com o hidrogênio, não se preocupem com as outras moléculas. Preocupe que eu tenho uma molécula que se formou, ao final, com 2 carbonos, tá bom? Esses 2 carbonos, eles precisam agora da ajuda de uma enzima para continuar e chegar até o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial, porque ele precisa ainda atravessar a crista mitocondrial, olha só, para cair lá na matriz, né? Naquela meiuca que eu mostrei no vídeo anterior, azul. E essa enzima nós chamamos de coenzima A. O que é a coenzima A? Ela é um catalisador. Ela vai se juntar a essas 2 moléculas de carbono e ela vai levar essas 2 moléculas, olha só, lá dentro do ciclo de Krebs. Daqui a pouco a gente vai ver no próximo slide. Então, esse radical que se forma, o acetil, junto com a coenzima A, nós vamos dar um nome para ele de acetil coenzima A. Então, vamos recapitular. A molécula que entrou, ácido pirúvico, ela perdeu um carbono, né? E formou uma molécula de gás carbônico logo no início. Então, olha só, já tem 2 carbonos somente, não tem mais 3. Ela se juntou com uma coenzima e formou uma molécula chamada acetilcoenzima A. E esse acetilcoenzima A é o que vai entrar no ciclo de Krebs. Então, lembrando que nesse processo de preparação, eu tenho a liberação de uma molécula de CO2 e uma molécula de hidrogênio, que vai reduzir a molécula de NAD. Olha só, tem o NAD+, aqui, né? Esse NAD+, vai se transformar em NADH. Então, eu tenho essa molécula agora que foi reduzida. Ela recebeu elétrons e hidrogênios da molécula de ácido pirúvico. Beleza? Vamos lá. Lembrando que tudo isso também está acontecendo com a outra molécula de ácido pirúvico. Tá bom, galera? Então, galera, no slide anterior nós tivemos a participação especial também da minha cadela Mavis, que estava latindo bastante, tá? Eu quero que vocês prestem atenção onde eu vou marcar de amarelo, tá? Então, olha, nós temos a acetilcoenzima A, que chegou agora na matriz mitocondrial, acetilcoenzima A. Lembra que ela tinha 2 carbonos ainda? Então, olha o que vai acontecer. Quando ela cai nessa piscina de ácido, tem um ácido lá chamado ácido oxalacético. Esse ácido ele tem 4 carbonos, tá bom? E junto com o acetilcoenzima A, ele vai se transformar em ácido cítrico. Esse ácido cítrico ele vai sofrer uma série de reações químicas. Você pode ver que esse slide ele é animado, então está mostrando essas reações acontecendo aí. Eu não quero que vocês se preocupem com nada disso aqui agora, tá bom? Depois vocês podem assistir com calma, tá? Eu vou deixar esses slides para vocês. Eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. O acetilcoenzima A chegou no ciclo de Krebs com 2 carbonos, se juntou com o ácido oxalacético, que tinha 4 carbonos, e formou o ácido cítrico com 6 carbonos. Depois disso, começam as reações a acontecerem, tá? Tem enzimas, né, que estão envolvidas nesse processo aí. E aqui eu já tenho o primeiro hidrogênio, os 2 primeiros hidrogênios sendo liberados, olha só. Mais uma molécula de NAD sendo oxidada, sendo reduzida, e vai passar a NADH. E eu tenho mais uma molécula de carbono sendo liberado, olha só o CO2 aqui sendo liberado, né?
Então, perdi mais uma molécula de carbono. Mais à frente, olha só, outra molécula de NAD sendo reduzida e o hidrogênio sendo liberado. Então, eu tenho aqui mais uma molécula de NADH mais H sendo formada e a última molécula de gás carbônico. Olha só que interessante, pessoal. Mais uma molécula de gás carbônico sendo liberada. Né? E as reações continuam e vêm, e lá na frente eu tenho os dois últimos hidrogênios sendo liberados, e agora aparece uma molécula nova, um FAD. Nós conhecemos o NAD, agora nós vamos conhecer também o FAD, que é um carreador de elétrons de hidrogênio, e ele vai ser reduzido também na forma de FADH2. Depois esse ciclo se completa, não tem mais carbono que veio do acetil e o ácido oxalacético ele volta a se formar. Vai ter uma hidratação desse ácido, ele volta a se formar. Esse é o famoso ciclo de Krebs, tá bom? O que eu quero que vocês prestem atenção nesses slides, pessoal? É que aquela glicose que entrou lá na célula, que começou a ser quebrada lá no citoplasma, ela não existe mais. Os dois ácidos pirúvicos entraram na mitocôndria e lá na cadeia, na matriz mitocondrial, eles caem no ciclo de Krebs e todo o carbono e todo o hidrogênio é liberado da molécula que restava da glicose. Então, o que nós tivemos aqui? Uma oxidação completa da molécula de glicose. A glicose não existe mais. Ela não existe mais. O que eu tenho agora são elétrons e hidrogênios que estão na molécula reduzida dos NAD e FAD, no NADH e FADH2, e eles serão utilizados na terceira fase, que é a fase mais complexa para a gente compreender. E onde foi o carbono? Foi liberado junto com a molécula de oxigênio na forma de gás carbônico. Então, olha que interessante. Tudo que a gente come vai ser oxidado e vai ser liberado por nossos pulmões na molécula de gás carbônico. Por isso, o exercício aeróbico emagrece. Por isso, o exercício aeróbico faz queimar gordura, queimar lipídios, queimar carboidratos, queimar proteínas também. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Então, galera, um resumo aí do que é o ciclo de Krebs para a gente relembrar, tá? O ciclo do ácido cítrico ou ácido tricarboxílico, o mentor Hans Adolf Krebs em 1953, tá? Onde ele ocorre na matriz mitocondrial, né? E o procedimento, eu tenho o ácido pirúvico que penetra a mitocôndria, a membrana externa. Nesse momento ele vai virar um radical chamado acetil e ele vai se juntar com a molécula, com a coenzima A, formando acetilcoenzima A. Só depois disso ele vai entrar no ciclo de Krebs. Lembrando que nesse processo já se perderam aí uma molécula de gás carbônico e um hidrogênio para cada ácido pirúvico que entra na mitocôndria, tá? No ciclo de Krebs, então, eu vou ter a liberação de CO2, eu vou ter a formação de uma molécula de ATP para cada ácido pirúvico que entrou, e eu tenho a formação das formas reduzidas NADH e FADH2. Você pode perguntar assim, mas onde eu vou utilizar isso aí? Até agora eu não formei quase nada de ATP e a respiração celular, você disse que ela forma 38 ATPs. Olha só, galera, na última fase, tá? Essa molécula de NADH, cada molécula de NADH, eles vão ser multiplicados por 2, para formar 2 ATPs, tá? Até 3, né? Na verdade, dá 2,5. E cada molécula de FADH2 ela vai ser utilizada para formar 1,5 ATP. Né? A gente vai arredondar aí para 2 ATPs. Então, cada NADH produz em torno de 3 ATPs e cada FADH2 produz 2 ATPs. Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Finalizando aqui, o ciclo de Krebs forma, então, 1 ATP, 2 moléculas de gás carbônico, 3 NADH e 1 FADH2 para cada ácido pirúvico. Lembrando que são 2 ácidos pirúvicos que entraram na mitocôndria, tá bom? Pessoal, então eu não preciso me preocupar
com aquela quantidade de reações químicas. O Enem, nem outros vestibulares vão te cobrar aquilo. Geralmente eles apontam isso no exercício para você. Quero que vocês entendam que a molécula de glicose ela vai ser totalmente oxidada no ciclo de Krebs. Ao final do ciclo de Krebs, ela não existe mais. Eu tenho moléculas reduzidas de NADH e FADH2, que serão utilizados agora na terceira fase, que é a cadeia respiratória, tá? Então dá uma respirada aí e vamos lá para o outro vídeo, o último dessa série, sobre a cadeia respiratória. Um forte abraço e nos encontramos lá.